Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal do Renan França. Lembrando que se você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, eu vou ficar eternamente agradecido. E se você se inscrever também, obviamente. Lembrando que se você quiser deixar também o seu comentário aqui embaixo, eu tenho um quadro novo no canal onde eu comento os comentários dos meus vídeos. Então se você tiver uma posição legal ou quiser fazer alguma pergunta, pode ser que você apareça em um desses vídeos aqui no canal. Bom, vamos direto ao assunto. O que está acontecendo? Saiu uma notícia de que o STF arquivou uma interpelação do vereador Carlos Bolsonaro contra o Marcelo Freixo. O STF simplesmente arquivou uma queixa que o Carlos Bolsonaro fez contra o Marcelo Freixo, porque o Marcelo Freixo imputou crimes não identificados ao Carlos Bolsonaro, à família Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro foi ao STF pedir explicações ao STF para que o Marcelo Freixo seja obrigado a dizer que supostos crimes seriam esses que a família Bolsonaro estava cometendo. O Carlos Bolsonaro, ele estava reclamando desse tweet aqui do Marcelo Freixo, saca só. Formação de milícia política, atos violentos contra as instituições democráticas, disseminação de fake news, são muitos os crimes de Sarah Winter. Isso aqui ele ainda estava falando da Sarah Winter ainda. Daí ele continua, nenhum deles é mais grave do que os cometidos por Jair Bolsonaro e seus filhos. Então ele estava querendo dizer que a família Bolsonaro e seus filhos cometeram crimes piores do que espalhar fake news, do que fazer formação de quadrilha, formação de milícia, só que ele não disse exatamente quais eram esses crimes. Então ele fez uma acusação, não foi simplesmente uma opinião dele. Ah, eu acho que a família Bolsonaro é corrupta. Isso é sua liberdade de expressão, você pode achar o que você quiser, mas você não pode acusar alguém a não ser que você tenha provas, de que você apresente essas provas e que você diga exatamente quais foram os crimes cometidos. Daí faz todo sentido a reclamação do Carlos Bolsonaro e o STF decidiu arquivar isso. Arquivou baseado em que motivo? Baseado na imunidade parlamentar que todo político tem. Só que o STF faz uma confusão breve aí de que opinião é diferente de acusação. Foi aquilo que eu falei. Você pode achar que o Marcelo Freixo é um merda? Você pode achar isso à vontade. Agora, se você falar que ele é um merda, você tem que provar que ele é um merda. E daí você vai ficar sobre o julgamento aí de um juiz qualquer. Daí não é nenhuma surpresa o STF sempre jogando contra a direita, sempre jogando contra o governo Bolsonaro, mas a gente tem uma pequena comparação que a gente pode fazer aqui, porque recentemente o deputado da base aliada, Bibo Nunes, afiliado ao PSL também, ele fez uma acusação indireta ao cantor Caetano Veloso. Bibo Nunes escreveu o seguinte, saca só. Antigamente só se incentivava a cultura com seus apaniguados. Se dava dinheiro ao Chico Buarque da vida, ao Caetano Veloso, músicos já consagrados, artistas consagrados para apoiarem o governo. Então aqui ele está fazendo uma acusação de que pessoas estavam recebendo dinheiro para apoiar o governo. Ele está fazendo uma acusação, não está dando uma opinião. E daí o que o STF fez através da Rosa Weber? Pediu que o Bibo Nunes explicasse no que ele estava se baseando para acusar o Caetano Veloso e o Chico Buarque. Eu sinceramente acredito que eles também recebiam dinheiro quanto a isso, mas já que o Bibo Nunes acusou publicamente, ele tem que provar aquilo que ele está querendo dizer. Isso significa que a decisão do STF é correta. Mas não é exatamente a mesma coisa no caso do Marcelo Freixo contra o Carlos Bolsonaro? O Marcelo Freixo fez uma acusação, o Bibo Nunes fez uma acusação. O Bibo Nunes foi obrigado a se explicar e o Marcelo Freixo simplesmente teve o caso arquivado, não teve que se explicar por nada. Por que o argumento da imunidade parlamentar não foi aplicada ao Bibo Nunes? A gente pode, por exemplo, pegar um caso um pouco mais antigo, mas que também envolve o presidente Bolsonaro, onde ele foi acusado e foi obrigado, de acordo com o STF, a pagar uma indenização a Maria do Rosário porque falou que ela não merecia ser estuprada. Isso foi apenas uma opinião dele, ele não estava imputando fato, não estava imputando crimes a Maria do Rosário, nem nada do tipo, mas mesmo com a sua imunidade parlamentar, ele foi obrigado a pagar um dinheiro para Maria do Rosário por causa de uma opinião. Você percebe que são sempre dois pesos e duas medidas, deputados esquerdistas, extremistas, sempre sendo protegido pelo STF, enquanto a galera da direita fica simplesmente à mercê. Eu até entendo quando deputados da base aliada ficam meio receosos de usar a justiça para poder combater os seus inimigos, né, processando e tudo mais, porque é sempre isso que acontece. O presidente Bolsonaro, por exemplo, processou o Marcelo Tais porque, por causa do CQC, ficou imputado de que o Bolsonaro é um racista. Daí a justiça simplesmente
deu causa ganha para o Marcelo Tais de que o que ele fez não teve nenhum perigo, não teve nenhuma consequência, nem nada do tipo. Então as decisões são sempre contrárias à galera da direita e a favor da galera esquerdista, sempre 2 pesos e 2 medidas. Então, se esse aqui fosse o país ideal, onde tudo funcionaria adequadamente, o Bibo Nunes teria sido notificado pelo STF para explicar as suas acusações e o Marcelo Freixo também teria sido notificado para explicar que crimes são esses que a família Bolsonaro supostamente cometeu. Mas é óbvio que vivemos no país das bananas e a gente não pode esperar que nada tenha o fluxo correto das coisas aqui no país. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Vamos aí atrás de injustiça, atrás de injustiça, atrás de injustiça, mas nós precisamos ficar firmes. Não podemos esmorecer, beleza? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.